Campina Grande por quê? Então, a gente participou, colaborando, construindo, inclusive, para que aquele momento pudesse acontecer, mas eu, pessoalmente, naquele dia, estava em uma crise de vesícula, acabei que não pude ir. Estou fazendo, inclusive, uma série de acompanhamentos, porque vou precisar de intervenção cirúrgica, então, essa é a única razão em si. A senhora apoia a candidatura de Inácio Falcão à prefeitura? Nós, enquanto diretoriana, inclusive sendo vice-presidente do partido, a gente não teria um outro posicionamento. O PCdoB já vem desde o ano passado reiterando que há o indicativo do nome de Inácio Falcão, isso quando o fórum se reuniu lá em julho do ano passado e já apresentou inclusive o nome do deputado, como também apresentou o nome de Johnny Bezerra, como apresentou o nome, né, do PSOL e tantas outras candidaturas que têm se colocado nesse campo. O que eu entendo agora é que esse campo precisa desse afunilamento. Nós estamos já em maio e aí é fundamental que a gente tenha já esse caminho das definições para que a gente, inclusive que está em pré-campanha, que está aí na rua o tempo inteiro se colocando, né, como pré-candidato, as pessoas perguntam o tempo inteiro, e aí, quem são os prefeitos, quem é o prefeito, quem é o nome da oposição. Então, é importante que esses nomes que estão à disposição da cidade também tenhamos aí esse momento de definição, e eu acredito que essa ação do PCdoB também marca um pouco disso, né, dizer, ó, nós estamos na disputa, estamos aqui para construir, estamos à disposição, inclusive. Mas a plenária tem duas perspectivas, vereadora. Primeira, pelo que eu entendi de suas palavras, houve uma precipitação no lançamento da pré-candidatura por parte de Inácio Falcão. E um outro aspecto é que ele já coloca a candidatura dele como irreversível. Não é que eu tenha falado de precipitação, tanto que eu estou dizendo que desde julho do ano passado o Fórum Pro Campina apresentou nomes e um desses nomes foi exatamente de Inácio. Esse movimento de agora, já em maio, e colocar o nome faz parte inclusive de um contexto que eu entendo que outras pré-candidaturas também vão colocar. Inclusive, quem não é candidato, as pessoas esperam, inclusive, que afirme. Então, eu entendo que nós estamos nesse momento de afunilamento das definições e quem está se colocando à disposição certamente também acaba aparecendo mais, coloca o nome à disputa. Então, não é nem precipitação, mas eu entendo que a gente precisa também marcar a posição. E lançar a pré-candidatura também é marcar a posição, dizer, ó, nós estamos aqui, estamos no jogo, estamos para construir. Então, para ficar bem claro, a irreversibilidade é só de Inácio. Para a frente partidária, não tem candidatura definida nem irreversível a essa altura. Com relação às oposições, a gente sabe que precisa dessa definição. Eu tenho falado desde o ano passado que seria fundamental que nós tenhamos a capacidade de ter um nome, né? Um nome que de fato agregue todas as forças, porque eu entendo, se a gente tem muitas frentes, a gente acaba, né, esfacelando os nomes e tirando aí, inclusive, a possibilidade de fazer um enfrentamento com mais gente coesa. Então, a fala da unidade não é uma coisa que a gente coloca de agora. Agora, é importante que esse movimento não seja também só do PCdoB, mas principalmente das candidaturas, como, por exemplo, o PSOL tem a possibilidade de indicar o nome. Vai permanecer com esse nome ou se tenta se colocar nesse processo de unidade? Estou dando o PSOL como exemplo, pode ser PDT, pode ser PSB, pode ser qualquer outro projeto, né? Mas é importante que a gente busque aí cada vez mais. Mas deixa eu voltar a questão do núcleo da frente partidária, vereadora. Eu não falei partidária, você diz a federação, você diz o a federação partidária, tá. Para ela, não tem candidatura irreversível ainda. Então, enquanto federação, nós temos dois caminhos aí, porque o PCdoB apresentou o nome de Inácio desde o ano passado e o PT também pleiteia a partir do nome, né, do Mascaniello, se coloca aí também a construção para esse debate. Esse movimento do PCdoB e colocar essa candidatura é para marcar que nós estamos aqui. O PT, obviamente, tem os seus trâmites internos, tem ainda os seus processos de definição, e aí, enquanto isso, a gente vai ficar nesse aguardo, tem também que marcar a posição, tem que dizer que está à disposição, por isso exatamente esse movimento dessa última segunda-feira, mas é importante colocar, também tiveram lá nomes do PT, nomes do PCdoB, nomes do PV, então eu entendo aí que há uma direção, mais ou menos, aí a essa viabilidade da candidatura do Inácio, mas aí a gente sabe que o PT tem os seus ritos e aí a gente vai aguardar isso, da mesma forma como o João Pessoa também está aguardando essa definição em relação à candidatura própria, se terá ou não. Campina também está aí nesse lugar, infelizmente. Vereadora, a senhora pode falar pelo PCdoB em específico, né? O PCdoB votaria, veja que eu estou utilizando aqui o futuro do pretérito, tá. Votaria em Romero Rodrigues para prefeito de Campina Grande? Aí teria que ser um cenário em que a gente precisaria avaliar, inclusive, se o PCdoB não tivesse candidatura, se o PCdoB não tivesse, né, construindo também esse projeto. Então tem uma série de coisas. Como nós estamos falando ainda em projeção, eu entendo que o nome que o PCdoB vem apresentando desde o ano passado permanece na disputa. Se de fato não aconteça, é que a gente precisaria fazer um debate, inclusive com nomes que também estão
neste campo ou nesta frente, e aí quando eu falo a frente estou falando do Fórum Pro Campina, que também tem outras candidaturas, né? Então ainda tem muita coisa em suspensão, principalmente a própria candidatura, né? Como você falou de Romero, que até então em nenhum momento ele assumiu que é candidato, então, ou pré-candidato, né? Então a gente também não pode ficar trabalhando em torno dessa hipótese quando ela não é consolidada ainda, pelo menos pra gente. Da posição ou da atuação ou não atuação de Inácio Falcão em relação à formação proporcional da federação, isso é um assunto superado ou ainda existem mágoas por aquela reclamação de que Inácio não indicou um nome apoiado por ele para a federação, mas apoiou para um partido de fora da federação? Não, na verdade nunca foi um problema para nós necessariamente, então não seria um problema de nos fazer caminhar com o deputado, até porque enquanto partido nós temos o entendimento, se há decisão nós vamos cumpri-la, então não é uma dificuldade para nós isso.